Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou a professora Sofia Martins, sou bióloga, mestre e doutoranda em Medicina Translacional pela UFC e professora da Associação de Desenvolvimento Econômico e Social do Ceará, a ADESC. Hoje nós iremos promover um debate sobre saúde sexual na adolescência. Precisamos falar mais sobre isso, uma oportunidade brilhante ofertada pela Associação ADESC. Nos sigam nos nossos canais alternativos, no Instagram, encontra-se aqui abaixo, ADESC_CE. Nos sigam e aproveitem as oportunidades que estão disponíveis. O curso é intitulado como Infecções Sexualmente Transmissíveis, as ISTs, no contexto de saúde sexual de adolescentes e jovens, tem como público-alvo a população jovem, adolescentes, crianças, jovens e adolescentes, familiares e profissionais de educação básica. Tendo como ementa as políticas de atenção à saúde de adolescentes e jovens, diálogo sobre saúde e sexualidade entre familiares e seus filhos, educação sobre saúde e sexualidade na escola, abordagem e discussão de temas relacionados a estes, noções básicas sobre as ISTs, principalmente a sífilis, medidas de prevenção e tratamento para as ISTs e a promoção de saúde sexual entre a população jovem. O objetivo geral é incrementar a formação cidadã, tornando público a abordagem dos temas relacionados à saúde e à sexualidade da população jovem, fomentando assim a importância do diálogo aberto e horizontal para a promoção da saúde desses indivíduos, apresentando medidas que viabilizem a abordagem desses temas de forma transversal, abrange todo o público, contribuir com informações e orientações que possam auxiliar os pais e os professores na abordagem desse tema, evidenciar ainda o panorama atual de acometimento de adolescentes por infecções sexualmente transmissíveis no Brasil. Na unidade 1, a nossa aula de hoje, nós iremos passear um pouco na educação dialógica em saúde, no contexto família e escola. Estratégias para a promoção da saúde sexual entre adolescentes e jovens em um contexto social. Como é que eu posso abordar essa temática? A importância que tem o ensino da saúde sexual no ambiente escolar e familiar. Qual é a importância desse tema? Temas transversais e multidisciplinares sobre a atenção básica de saúde nos auxiliam a fomentar esse assunto e contribuir para a formação de cidadãos mais saudáveis. Ainda elucidar a adolescência e a descoberta dessa sexualidade, essa fase tão importante na vida do adolescente. A precocidade da primeira relação sexual, quais os comportamentos de risco, a vulnerabilidade desses jovens nessa fase. Ainda demonstrar os avanços de políticas públicas para a promoção de saúde de crianças, jovens e adolescentes, as estratégias e os programas que estão voltados a essa ação. O que ainda deve ser melhorado? Como podemos melhorar na prática para promover uma saúde, cidadãos saudáveis nessa fase tão importante que é a adolescência? Vamos conferir. Inicialmente, a gente vai compreender conceitos básicos, termos, especialmente a adolescência. O que é a adolescência? A adolescência é uma fase que, segundo a OMS, está entre 10 e 19 anos do indivíduo. O ECA, que é o Instituto da Criança e do Adolescente no Brasil, dá como entre 12 a 18 anos essa fase. Todavia, abordamos e aceitamos a Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, que diz que essa fase está na segunda década do indivíduo, de vida do indivíduo, né? Essa fase ela é marcada pela identidade do jovem, como ele se vê na sociedade. Isso envolve várias mudanças de viés físico e emocional, mudanças psicossociais, o seu convívio e a sua relação com os demais. É uma fase marcada pelo descobrimento da sexualidade. Logo, nós temos mudanças biológicas, fisiológicas imensas ocorrendo nesse indivíduo simultaneamente. Principalmente nessa fase é marcada pela busca pelo prazer. Não especificamente o prazer sexual, mas o prazer pela vida, de desejos de prazer, desprazer e relações afetivas como um todo. Todo esse contexto é com um único objetivo, a construção identitária do indivíduo. Uma construção de como ele se vê na sociedade, como eu me identifico biologicamente e como eu me vejo no contexto social. As minhas relações
afetivas e psicossociais, certo? Nisso, são temas que nós compreendemos entre educação sexual e sexualidade. Na escola, no âmbito familiar, no trabalho, na rua, em qualquer contexto, nós precisamos compreender que a educação sexual ela é um termo utilizado para se referir ao processo que busca proporcionar o conhecimento e esclarecer as dúvidas que está nas nuances da sexualidade, que são várias. A sexualidade propriamente em si, ela é as características humanas que se traduz nas diferentes formas de expressar o prazer, a libido, de cunho biológico, certo? São as manifestações ligadas à capacidade de demonstrar o prazer, o desprazer, os nossos desejos, as nossas necessidades, a vida, de uma forma geral, num contexto biológico e expressão corporal nisso tudo, certo? Termos como sexualidade, educação sexual estão ligados diretamente à adolescência e à puberdade. Logo, é necessário abordar saúde, diálogo e família, estreitar esses laços e aproximar essas relações, demonstrando simultaneamente a importância de termos a educação sexual no Brasil, de abordar essas temáticas, esclarecer logo questões que estão relacionadas ao sexo, livre de preconceitos, de tabus e de principalmente essa história de ideologia de gênero, certo? Então a gente tem que descartar essas ideias, minimizar a popularização dessas fake news, desses termos inexistentes à realidade da abordagem no contexto de educação e saúde. Como nós podemos fazer isso? Popularizamos sim, mas o saber científico, o saber educacional em meio à saúde, certo? Estreitar logo os laços entre a atenção primária em saúde e ensino básico. São ações e promoções que nós podemos abordar para poder popularizar esse saber científico na sociedade, certo? As informações, quando elas chegam aos indivíduos, de forma didática, de forma clara, no contexto que eles estão inseridos principalmente. Ainda nós temos o objetivo de preparar os adolescentes para a vida sexual segura, certo? Não, a educação sexual, ela não especificamente quando você aborda esse termo na escola ou em casa com o seu filho, você não está incentivando ele a fazer sexo. Você está incentivando o seu filho a conhecer as nuances de uma vida segura, uma vida sexual segura, para quando ele iniciar, ativar a sua vida sexual, ele possa ter a responsabilidade de cuidar do seu corpo, seja um agente saudável, certo? Com isso, práticas, por exemplo, como o semáforo do toque. Durante a infância, a criança ela não tem a maturidade de compreender o que pode e o que não pode. Como você vai ensinar uma criança isso? Que o seu tio, que o seu primo, que o seu avô, ele não toque nas suas genitálias, por exemplo. Ele não pode tocar na boquinha da criança. Ele não pode tocar nos seios da criança. Então, são locais que são momentos, na verdade, que você precisa ter esse diálogo com o seu filho. Filho, aqui não pode. Aqui não pode. Não deixe que ninguém toque. Quem pode tocar? Quem pode tocar isso? O tio não pode, o vovô não pode, o amiguinho não pode, tá? Isso só a mamãe está te ensinando onde pode cada parte do seu corpo. Assim você está ensinando o seu filho a entender a sua sexualidade, a ter o seu cunho biológico. Você está ensinando o seu filho anatomia, principalmente. Você está ensinando o seu filho, você está ensinando o seu filho ciência mediante a isso, certo? Então, para isso, tem ações promovidas na escola, por exemplo, do semáforo do toque. O verde, onde pode tocar. O amarelo, atenção, aí não. O vermelho, imprescindivelmente não pode tocar. Então, é uma prática que tem auxiliado bastante na educação infantil, principalmente na escola, ensinar as crianças e evitar agravos futuros, como o abuso sexual na infância, certo? Os índices nos mostram que essa ação ocorre principalmente dentro de casa,
com familiares. Então, é necessária uma atenção específica para esse termo, tá? Mamães, papais e professores da educação básica. Logo, educação sexual, ela não é ensinar a fazer sexo. Ela é para você explicar as nuances biológicas e psicossociais do indivíduo, você auxiliar no crescimento das fases como o indivíduo se vê na sociedade, certo? Adquirir uma responsabilidade sobre o seu corpo. Logo, na adolescência, essa fase ela é caracterizada principalmente pelo agravo que os índices no Brasil encontram-se altíssimos, que é a gravidez precoce, principalmente ocorrida em pessoas com necessidade de baixa renda, em locais subdesenvolvidos. Esses contextos de desinformação nós precisamos compreender que ele é generalizado, mas ele é especificamente em locais subalternizados, tá? Então é necessário levar essas informações para as pessoas que têm pouco acesso às informações. É necessário essas informações chegarem em todos os locais, ampliar essas informações além dos muros da escola, além de uma conversa entre amigos, expandir essas informações. É de necessidade pública você educar as pessoas para uma vida saudável, certo? E prevenir futuras infecções sexuais, por exemplo, como as ISTs, que é um grave problema de saúde pública no Brasil. Como é que eu posso promover essas ações? Por meio do diálogo. O diálogo, quando ele é aberto, ativo e transversal, você consegue promover essa ação, você consegue abranger um grupo e um coletivo e ampliar essas ideias, certo? E não vai muito além. Você, a partir disso, você está estreitando os laços, tanto familiares, que você vai conseguir ter uma relação de intimidade com o seu filho, no sentido de abertura, de dialogicidade, e um contexto de abertura também escolar, certo? Uma vez que as pesquisas nos mostram que os jovens procuram as escolas, principalmente para tirar dúvidas em relação à sua sexualidade. Os profissionais da educação. Então, esse diálogo é uma forma de você estreitar e fortalecer os laços afetivos, certo? Com isso, pode ser abordado de várias formas. Por exemplo, um dicionário de termos que vão retratar a educação sexual, que vão conciliar, associar a educação sexual e a sexualidade. Eu posso abordar termos do sexo biológico, identidade de gênero, sexualidade, orientação sexual, os grupos que vão estar dentro dessa orientação, a heteronormatividade, a LGBTfobia, que são os agraus que a gente vai conseguir estudar mais adiante, com temas transversais. A escola, ela pode promover esse debate de forma transversal. Vamos promover um evento na escola com a inserção da população jovem, os adolescentes, as crianças até mais ou menos próximo da adolescência, né? Que a gente tem que ter também um direcionamento para a fase do educando, certo? O que ele tem que entender naquela fase, né? O que eu posso abordar de informação naquela fase dele, a amplitude do conteúdo que será repassado. Quando você promove ações na escola de forma transversal, você tem que inserir os jovens já na construção dessa ação, necessariamente. Quando você insere eles, você está, além disso, construindo o protagonismo dentro dessa identidade deles, certo? Então é importante que haja também esse protagonismo jovem nessas ações. Inicialmente, a gente vai falar sobre o sexo biológico. O que seria o sexo biológico, esse termo? Refere-se às características biológicas dos aparelhos sexuais feminino e masculino, em suas especificidades de funcionamento e os caracteres sexuais secundários. Por exemplo, eu tenho a genitália masculina e a genitália feminina. Eu preciso demonstrar para o aluno na escola
que ele tem uma genitália e como funciona a fisiologia e a biologia daquela estrutura. Eu vou mostrar desenhos, eu vou mostrar figuras que repassem esse conhecimento, eu vou explicar o que cada estrutura ela vai ter funcionalidade, certo? Para que ele tome conhecimento do seu próprio corpo. São formas de você abordar essa temática em sala de aula, certo? Abordar principalmente no viés de educação na saúde reprodutiva também. Quando você aborda saúde sexual, você está abordando essa saúde reprodutiva de certa forma. São viés que estão associados. Quando você trabalha a biologia e a fisiologia, você consegue demonstrar a reprodução também, os processos fisiológicos reprodutivos, certo? Então é importante a demonstração disso na escola. Você consegue trazer dentro da própria disciplina de biologia, por exemplo, essa transversalidade. Pessoal, aqui, vamos puxar aqui disso, eu tenho uma saúde reprodutiva, sabe? Então, vai puxando esses viés que certamente as dúvidas vão surgir em meio a essas abordagens, ok? Dito o sexo biológico, nós iremos ter a identidade de gênero, certo? Dentro desse contexto. Identidade de gênero são identidades construídas com cunho social, histórico e cultural, em função de inúmeras expectativas sobre os corpos de meninos e meninas, homens e mulheres. Essa identidade, ela tem a ausência da determinação biológica. Você tem a identidade, a determinação biológica, ela vai ser de acordo com a sua genitália, certo? De nascimento. A identidade de gênero, ela vai estar ausente esse lado biológico e vai ser como você se vê num contexto na sociedade. Por exemplo, nós temos o gênero cis e transgênero. Eu tenho uma genitália feminina de nascimento, eu me identifico como mulher, né? Como no aspecto feminino. Visto roupas e me comporto de acordo, comportamento entre aspas, no enquadramento feminino, certo? Se eu tenho a minha identificação como cis, como transgênero, eu vou ter o comportamento oposto. A minha identidade, na verdade, ela vai ser o oposto do que eu tenho na minha determinação biológica. Biologicamente, a minha genitália é feminina, certo? Mas a minha identificação vai ser masculina, certo? Essa vai ser basicamente a sua identidade de gênero, ok? Ela vai basear nisso. Tira a ausência biológica e vai ser como você se vê no contexto social, como você se apresenta para a sociedade, ok? No contexto não binário, você não vai ter uma identificação nem feminina, nem masculina. Você pode transitar entre os gêneros ou até mesmo mesclar os gêneros, ok? E o agênero, ele não vai ter identificação nem feminina, nem masculina. Não vai ter identificação com nenhum dos gêneros. Então, é importante conhecermos essas identidades de gênero, certo? Abordar na escola para construir, certo? Nessa fase tão importante que é as crianças e a adolescência que está ali nessa construção identitária, certo? Há muitas dúvidas, então é preciso você abordar os gêneros que nós já temos descritos, certo? E para que ele compreenda os termos e isso contribua para a sua construção identitária, certo? E propriamente, o que seria a sexualidade, então? A sexualidade, ela vai transcender os limites do ato sexual. Ela vai incluir sentimentos, fantasias, desejos, sensações e a própria expressão corporal. Seria os laços afetivos que você irá criar pela sua apresentação e manifestação corpórea, digamos assim, envolvendo como um todo aspectos biológicos, sociais e psicológicos, a identidade do gênero e a orientação afetivo-sexual, a afetividade como um todo, o amor, o vínculo emocional, envolve a reprodução e a contracepção, e gravidez também,
ISTs, DSTs, disfunções sexuais, higiene íntima, erotismo, prazer, práticas sexuais e o ato sexual. Então, veja que é um contexto imenso que é transversal e pode ser abordado de várias formas, certo? Dentro de uma palestra sobre psicologia, para você entender os aspectos psicossociais do indivíduo, certo? Como ele se identifica, como ele se vê no contexto, inserido no contexto social. Então, é importante abordar a sexualidade na escola, para compreender qual a orientação sexual do indivíduo. A orientação sexual é a forma com que a pessoa se relaciona afetivamente e sexualmente, certo? De que forma? Ela pode se apresentar na sua forma heterossexual, quando há uma atração pelo sexo oposto, homossexual, a atração pelo mesmo sexo, assexual, quando não há atração para ambos o sexo oposto, nem para o feminino nem para o masculino, e pansexual, onde há essa atração em ambos as orientações sexuais, ok? Eu posso tanto me relacionar com pessoas hetero, homo, assexual ou bissexuais, que não foi explanado aqui, mas são pessoas que há atração sexual tanto pelo sexo oposto como pessoas do mesmo sexo, certo? Então é importante conhecer esses termos para identificar a orientação sexual, ok? Dessa forma, nós temos a comunidade LGBTQIAPN+, que abrange todos esses grupos que nós abordamos até agora. A sigla ela vai representar o grupo de pessoas que não se encaixam na heterossexualidade, dita como os padrões normais sociais, ok? Então, ela vai abranger todos os grupos e conseguir abordar temáticas, movimentos relacionados a isso, promover políticas públicas, promover também a conscientização social e não propriamente, como as pessoas falam muito, o termo aceitação. Não existe esse termo aceitação em um contexto de impor aquilo para as pessoas, mas sim que é uma convivência social. As pessoas elas não têm que aceitar o relacionamento afetivo da outra pessoa, elas têm que conviver, certo? A orientação sexual de A ou de B, ela não afeta o teu relacionamento pessoal, certo? Então é importante nós termos essa conscientização social, né, de que não necessariamente não é uma aceitação, você não tem que aceitar o outro, ele não está excluído, certo? Você tem que ter a conscientização que nós somos um grupo social, um grande grupo social, e que todos eles têm que ser inseridos em um contexto de vivência, ok? Especificamente, nós temos ainda a heteronormatividade, que são as pessoas heterossexuais que têm como imposto esses padrões dentro da sociedade, como regra, ok? Vamos até reportar, por exemplo, uma frase, menina é rosa e menino é azul. Não é especificamente isso, certo? Tem o rosa, tem o azul, tem o branco, tem o vermelho, tem todas as cores que vão ser constituídas desde as cores primárias, ok? Então, temos que ter essa conscientização. Além disso, um diálogo aberto, de que especificamente a menina ela nasceu com seu sexo biológico, a genitália feminina, mas ela não se identifica totalmente dentro dos padrões ditas como no feminino, certo? Então ela tem que ter a família tem que ter uma preparação para ter esse diálogo aberto com ela. De certa forma, a infância ela é a primeira fase, onde vai ser iniciada a tua construção identitária. Então, é necessário que haja esse diálogo aberto sobre esses temas, para que a criança ela se sinta inserida dentro dos grupos. Ela não se isole. O isolamento ele produz agravos em todas as nuances dos contextos de vivência sociais, culturais e familiares. Então, é necessário que haja essa apresentação de diálogo aberto, certo? E a LGBTfobia são as práticas relacionadas a essa não inserção dos grupos que não são dados como os padrões sociais dentro da nossa vivência.
dadas por práticas religiosas, práticas culturais, como nós vimos, bem recente, bem aberto dentro da sociedade, foram práticas discriminatórias, que hoje já é crime, tais ações, certo? Então, nós precisamos reduzir esses números de criminalidade por questões de exclusão social mesmo, certo? Então, as charges aqui apresentadas, elas nos mostram muita coisa e nos traz à tona reflexões necessárias sobre essa vivência social. Qual a sociedade que nós estamos construindo? Né? Qual a inserção? Qual a representação do seu eu científico, do seu eu religioso, do seu eu cultural? Qual a cultura que nós estamos inserindo para gerações futuras? Então, é necessário abrir esse diálogo para essas práticas, certo? E diminuir os agravos que são impactantes na inserção dos grupos sociais. Com isso, aí nós podemos mencionar as consequências dessas práticas criminais, entendeu? Porque são consequências. Ações, elas geram consequências. Então, quando você não há um acesso à informação sobre tais informações da sua vida, da sua saúde, atenção primária à sua saúde, nessa fase de construção, de inserção do indivíduo propriamente dentro da sociedade, nós temos vários agravos. Dentre eles, nós podemos citar a violência sexual, trazendo o abuso e exploração sexual, o assédio, o exibicionismo, pornografia e a pedofilia. São alguns dos eixos de tamanho problema de preocupação pública mesmo. A violência sexual, especificamente no abuso e exploração sexual, são dados como os atos físicos, que incluem carícias nos órgãos genitais, tentativas de relações sexuais, masturbação, sexo oral, penetração vaginal e anal. E elas podem ser identificadas em atentado violento ao pudor, corrupção de menores, sedução e o estupro, principalmente ocorrido na primeira e segunda infância. São casos autismos, com os índices autismos no Brasil, com indicativos principalmente ocorridos dentro do contexto familiar, por família, que são ocasionados por tios, avós, amigos, parentes próximos. Então, é essa atenção, educação primária que nós temos que ter com as nossas crianças e adolescentes. Essas ações, elas vão impactar diretamente na construção e nas fases seguintes da infância. Por exemplo, na adolescência. Um adolescente que vai estar sempre recluso, que não quer estar inserido no contexto familiar. Uma criança que não vai estar sempre no grupo, sempre vai estar isolada. Uma criança que vai estar sempre no canto, triste, cabisbaixa, e sempre vai ter medo. Ela vai demonstrar. Mães, pais, famílias, amigos. A criança, ela vai demonstrar essas ações. Ela vai demonstrar que algo não está certo, tem alguma coisa acontecendo, como nós sempre falamos, né, aqui no Ceará, onde há fumaça, há fogo. E sim, temos que identificar esse problema. A criança, ela vai demonstrar os sinais. Fiquem atentos a esses sinais, que eles são muito claros. E não se calem, denunciem. Salve a infância, salve a família. Certo? Salve a identidade que vai estar sendo construída desse indivíduo. Ainda, nós podemos demonstrar o abuso sexual verbal, na sua forma verbal apenas, né, que vai ser por conversas abertas sobre atividades sexuais destinadas a despertar o interesse da criança ou do adolescente a chocá-los, certo? Telefonemas, mensagens obscenas, fotos, como nós chamamos hoje o termo nudes, né? Então, todos esses termos, eles vão pertencer à modalidade do abuso sexual verbal. A maioria deles é feito por adultos, especialmente do sexo masculino, certo? Que vai ter com a forma de coagir aquela criança, né? Que a infância era aquela primeira
fase que está indo para a adolescência, do seu descobrimento da sexualidade, né? A sua libido vai estar em total em ação. Então, a criança ela sempre vai estar voltada para essas questões, o descobrimento do corpo dela, certo? E é nessa fase que essas pessoas coagem as crianças para essas práticas. Então, essa ação, é só uma foto, é só uma palavra, fique atento. Fique atento, não é apenas uma foto, não é apenas uma palavra. Olhe o histórico de acontecimentos ali, certo? E denuncie. 53,8% das vítimas de violência sexual tinham até 13 anos de idade. 66 mil casos foram registrados em 2018. 81,8% eram do sexo feminino. 50,9% eram negras. 180 estupros por dia. 180 estupros por dia. São estimativas impactantes. 75,9% possuem algum tipo de vínculo com o agressor, entre parentes, companheiros, amigos e outros. É necessário a redução desses números, é necessário ações que promovam a conscientização, o diálogo aberto entre a família, a escola e a sociedade, estreitar esses laços para minimizarmos essa violência, certo? O assédio também é caracterizado como violência sexual, caracteriza-se por propostas de relações sexuais, baseia-se na maioria das vezes na posição de poder do agente sobre a vítima, que é chantageada e ameaçada pelo autor de agressão. Isso ocorre desde a primeira infância lá na escola, como na adolescência, como na sua fase adulta, principalmente com mulheres que sofrem esse tipo de assédio. O assédio físico, o assédio verbal, e ele se apresenta de várias formas, até principalmente no bullying da escola, como é realizado com as crianças, no trabalho ou até no estágio durante a adolescência, que pessoas tentam impor ordem sobre outra pessoa. É uma forma de assédio psicológico também na pessoa. Em um relacionamento, quando o adolescente já se encontra com um relacionamento com outro indivíduo e tenta impor regras na sua convivência, regras na sua forma de trajar, de comportamento, é um assédio, uma violação a vida do indivíduo, comportamental dela. São questões que precisam serem conversadas na escola e identificadas. Ainda temos o exibicionismo. O exibicionismo, ele se caracteriza pelo ato de mostrar os órgãos genitais ou se masturbar diante das crianças ou do adolescente ou no campo de visão delas. Uma criança ela não vai ter consciência do que ela está vendo, mas ela no seu subconsciente ela vai identificar que aquilo não é para estar ocorrendo. De certa forma, aquilo ali vai afetar a sua construção de identidade ao longo da sua vida. Ela vai demonstrar medo quando tratar de questões sexuais, ela vai ser retraída no seu desenvolvimento sexual, certo? Então, é necessário a atenção para esse tipo de prática, que ela está super ligada à prática de abuso sexual. São questões associadas, principalmente dentro do contexto familiar. A pornografia. A pornografia é a forma de abuso também que se enquadra como exploração sexual comercial, uma vez que, na maioria dos casos, o objetivo da exposição da criança ou do adolescente é a obtenção de lucro financeiro, por meio da exposição corpórea física da criança, certo? É crime produzir e reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, do artigo 240. É crime o abuso contra as crianças, essa pornografia explícita. Mais de 15 mil páginas com pornografia infantil foram denunciadas recentemente. São números altíssimos e alarmantes. O cuidado que deve se ater para as crianças. Essa ampla divulgação midiática, ela traz muitas consequências, impactam diretamente nesse comércio de pornografia sobre crianças e adolescentes.
Fique atento, mães, fique atento, pais, nas fotos postadas nas redes sociais, no contexto em que seus filhos estão inseridos, certo? É muito importante isso, é crime. Diante de todos esses temas transversais, a gente compreender a importância de abordar, de ter esse diálogo durante essa fase de construção identitária do jovem e do adolescente, nós vamos tratar a descoberta da sexualidade na infância e na adolescência. Esses termos, essa temática, ela já vem estudada desde o século XIX por Freud, o grande psicólogo, que ele identificou que os conflitos de ordem sexual já são causados desde a infância, certo? E essa está totalmente ligada à descoberta da sexualidade infantil, impactando diretamente, certo, no contexto da sua vida adulta. Que são aspectos ligados, pessoal. A função sexual existe desde o princípio da vida, certo? Com a libido, o desenvolvimento da libido, e o período da sexualidade é longo e complexo até chegar à sua sexualidade adulta. Então é um processo complexo e multiárea, podemos dizer assim, onde tem a transição das características sexuais até a maturidade, a evolução dos padrões psicológicos e a identificação do indivíduo da fase da infância até a sua fase adulta, e o estado de total dependência daquele indivíduo que vai passar para a relativa independência. As mudanças psicossociais que estão ocorrendo ali diante de assumir a própria responsabilidade com o seu corpo, certo? Logo, nós destacamos aqui que na faixa etária do nascimento a 1 ano, existe uma zona erógena na boca. Na faixa etária de 1 a 3 anos, a zona erógena é intestino e controle da bexiga. Na faixa etária, a puberdade até a morte, a zona erógena é o amadurecimento e o interesse sexual. E, voltando um pouco atrás, na faixa etária entre 3 a 6 anos de idade, a zona erógena é nas genitais. O conhecimento, descobrimento do seu corpo. De 6 à puberdade, a zona erógena é os sentimentos sexuais, que eles estão inativos ainda. A criança, ela vai ter esse conhecimento do desenvolvimento da libido. Só que o amadurecimento para a vida sexual ativa, ela vai surgir durante a fase da puberdade até a morte, certo? Então é necessário termos fixados esses termos e que tem que haver o diálogo entre as fases especificamente, certo? Com cada fase de desenvolvimento do indivíduo. Ainda, a adolescência e a puberdade, elas não estão totalmente associadas, porque são mudanças biológicas, fisiológicas ocorrendo no corpo do indivíduo ligado a essa segunda década de vida dele, para a inserção dele na sociedade de forma dependente. Então, precisamos entender que, biologicamente, é uma cascata de informações que nós temos, certo? Nós, de cunho científico, nós sabemos que a fisiologia e a biologia, elas estão ali, são cascatas de hormônios, cascatas de desenvolvimento, tanto fisiológico como biológico e psicológico, mais ainda, do indivíduo durante aquela fase, em que ele vai surgir várias dúvidas. Ele vai estar descobrindo o seu corpo, descobrindo a sua identidade, como ele se identificar nas suas relações afetivas, certo? Então, vai ter o desenvolvimento principalmente físico, que vai ser o marco durante essa fase, certo? Que vai da puberdade até a maturação sexual. Nisso, nos estágios de maturação sexual, o Ministério da Saúde, elas disponibilizam essas orientações para atendimento à saúde do adolescente por meio das pranchas de Tânia, que podem ser tratadas em palestras, em ações de educação primária a adolescentes e jovens, certo? No estágio 1, por exemplo, que nós vamos ter até o estágio 5 do desenvolvimento da genitália masculina, nós podemos identificar que vai ter o amadurecimento das estruturas genitais, certo? Pelo crescimento dos pelos, pelo crescimento da própria estrutura. Então, é necessário
ter essa identificação durante cada fase do amadurecimento durante a puberdade desse adolescente. Na fase para o sexo feminino, também é importante essa identificação, que vai ter o crescimento, marcado pelo crescimento das mamas, né, dos seios, que vai desde o estágio 1, que nós temos a M1, a mama infantil 1, até a mama no seu estágio 5, que é já na sua fase do aspecto adulto. Ainda, nós temos o desenvolvimento da genitália também, muito semelhante ao desenvolvimento masculino, no sentido de que vai da ausência de pelos até o aparecimento de pelos na área, né, conforme o desenvolvimento da estrutura genital. Então, é necessário que o adolescente ele tenha consciência que o seu corpo ele vai mudar e que ele consiga lidar com as mudanças que vão ocorrendo ao longo desse tempo. Com isso, o diálogo aberto, principalmente, por exemplo, do sexo feminino com a mãe, são geralmente mais ligados, então é necessário que haja esse diálogo aberto, intimidade para as mudanças ocorridas durante essa fase. Além disso, é o preparo para a precocidade da primeira relação sexual. Os comportamentos de riscos, agravos que podem ter durante essa fase vulnerável. O número de casos registrados de STs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, aumentaram 64,9% na faixa etária entre 15 a 19 anos, que é essa fase marcada pela maturação sexual, e 74,8% na de 20 a 24 anos, principalmente entre 2009 e 2019. São índices alarmantes, taxas altíssimas que o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde nos traz. Isso ocorre porque essa fase é marcada, às vezes, pelo um pouco de retrocesso, introspecção social. Esse indivíduo, muitas das vezes, ele não consegue lidar com as mudanças que estão ocorrendo nessa fase, com o seu corpo, na sua visão de vida, na sua visão de inserção social. Então, esse indivíduo, às vezes, ele tende a se isolar. No isolamento, ele vai diminuir o seu acesso à informação. Com isso, vai surgir, por exemplo, iniciativas de outros jovens dentro do mesmo contexto deles, que estão entendendo a fase que eles estão passando, para a inserção, por exemplo, a bebidas alcoólicas, a um contexto para iniciar as relações afetivas, o amadurecimento dessa fase, daí surge a primeira relação sexual. Então, é necessário que haja o diálogo entre a família, principalmente nessa fase que o adolescente está vivenciando, para que essa desinformação, durante essa fase ainda de maturação, ela não tenha como consequências agravos de cunho na sua saúde, não afetem, porque é uma vulnerabilidade que está sendo vivenciada naquele momento. Tem que ser necessária informações, por exemplo, de iniciação à vida sexual, por exemplo, a utilização de preservativos, a relação sexual com múltiplos parceiros, por exemplo, quando ele está descobrindo os prazeres da vida sexual. Então, é necessário informar que tem que haver essa necessidade do uso de preservativos, por exemplo, para evitar infecções sexualmente transmissíveis. Também relatar a higiene que tem que ter com o seu corpo, como responsabilidade sobre si e sobre o próximo, certo? E, assumindo essa postura, também ter os cuidados de atenção primária nas unidades de saúde básica, por exemplo, onde há disponibilidade de todos os métodos contraceptivos pelo Sistema Único de Saúde. Então, é necessário que haja essa apresentação dessa promoção à saúde de atenção primária à população jovem.
A precocidade desse primeiro momento da sua ativação da vida sexual reporta que os dados nos mostram que é necessário ações integradas de atenção à saúde da população jovem. Dessa forma, a implementação da educação sexual nas escolas, o fortalecimento das ações de atenção primária à saúde, que é uma conversa, um diálogo aberto entre a escola e as unidades de saúde pública, com a promoção de ações, certo? Sendo que ambas são os maiores meios em que jovens e adolescentes procuram para tirar dúvidas sobre a saúde sexual, certo? A ampliação desse diálogo com a família, um contexto familiar, saúde, sexualidade, com uma cultura de diálogo aberto, para formar indivíduos mais bem informados, responsáveis e com a capacidade de tomar decisões por comportamentos mais seguros e hábitos mais saudáveis. A ONU nos mostra que 1,8 bilhões de pessoas no mundo são jovens e adolescentes entre 10 e 24 anos. Isso contempla uma faixa de mais da metade da população mundial. A ONU considera que a juventude é a chave para o desenvolvimento global. Precisamos assumir nosso compromisso em relação à promoção da saúde dessa população jovem. Logo, podemos abordar aqui os avanços que nós tivemos ao longo dos anos de políticas públicas para a promoção da saúde, estratégias, programas que estão voltados como marcos na política de saúde para adolescentes. Desde 1983, há a criação de vários programas, mas nós vamos destacar aqui, por exemplo, a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, criado em 1990, certo? Com a especificidade de ampliar as políticas públicas de acesso à saúde de jovens e adolescentes, embora o ECA seja mais voltado para a atenção primária às crianças. Com isso, em 2010, foi criado principalmente as diretrizes nacionais para a atenção integral à saúde de adolescentes e jovens, na promoção, proteção e recuperação da saúde. Voltando um pouco atrás, um marco de suma importância agregado a essas diretrizes nacionais foi o Programa Saúde na Escola, que é um programa associado às unidades de saúde pública, principalmente para promover a transversalidade de temas de saúde na escola, principalmente a saúde sexual e saúde reprodutiva. Vários programas que a gente não vai destacar todos, mas o material está disponível para todos. E, com isso, nós podemos pensar que, diante de todos os programas, diante de tantas ações, há algo a ser melhorado. O preparo e o preconceito para lidar com essa temática da sexualidade junto a adolescentes e jovens podem ser apontados como um fator para a fragilidade da efetivação dessas políticas nesse segmento. A ausência da dialogicidade nos ambientes públicos sobre essa temática. É necessário abordar, é necessário conversar sobre isso. O processo de ensino-aprendizagem mais aberto, ativo e interdisciplinar, ele amplia e fortalece os laços entre a família, entre a sociedade e entre a escola. O ensino sobre saúde sexual e reprodutiva está previsto nos PCNs desde 1998. São temas que devem ser abordados de forma transversal, como nós vimos vários exemplos aqui, por exemplo, de abordar termos que são de inserção da saúde sexual em todos os ciclos de escolaridade, de acordo com o ambiente em que o aluno vive. Eu não posso abordar, por exemplo, uma promoção de saúde ampliada sem dar atenção primária, principalmente onde aquele indivíduo está inserido. Qual o contexto que ele está inserido? Ele está inserido num ambiente que está subalternizado, que há ausência de tantos programas de inserção de políticas públicas voltados para a saúde. Eu preciso ver
ter essa atenção, ver e ter essa atenção para o contexto que o meu aluno, que o meu amigo está inserido para poder dialogar sobre a temática, certo? Dessa forma, você amplia os conhecimentos por meio dessa aquisição e essa troca de saberes. Além disso, o Programa Saúde na Escola, do PSE, que foi desenvolvido em 2007, como nós abordamos recentemente, ele tem ampliado essas políticas, ele tem ampliado a promoção à saúde, a construção de cidadãos mais saudáveis, por meio de várias ações, tanto as questões de higiene, como voltada para a questão de saúde sexual e reprodutiva nas escolas. Nós sabemos que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis pela ONU, que são as ODS, estão incluídos também saúde e bem-estar, incluído também essa inserção da juventude, esse cuidado com a saúde dos nossos jovens, principalmente aqui nos tópicos 3, saúde e bem-estar, e o 5, igualdade de gênero. É necessário abordar essa temática na escola. Ainda destacamos que 4 de setembro é o Dia da Saúde Sexual. Na sua escola, você consegue identificar ações e promoções nesse viés? É necessário abordar, é necessário inserir essa prática de transversalidade nas escolas, está nos PCNs. Então, vamos trabalhar, vamos promover ações dentro desse programa. Essas são ações práticas dentro do diálogo, a inserção e o protagonismo desse jovem para uma construção saudável, certo? As dúvidas vão surgir, várias dúvidas, e é necessário que tenhamos profissionais, que tenhamos uma família preparada para dialogar sobre esse assunto. Uma vez que, quando ele não dialoga nesses âmbitos, ele vai dialogar em outros ambientes. E outros ambientes que, por muitas das vezes, não estão preparados para dar a informação correta, né, desse jovem. Então, esses são os agravos, são decorrentes principalmente dessas informações que não são passadas de forma correta. Por exemplo, nós temos aqui destacar que a transmissão das infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, elas são infectadas de várias formas, certo? Por sexo vaginal, por sexo anal, sem camisinha, oral, o uso de seringa por mais de uma pessoa, transfusão de sangue, da mãe infectada para o filho durante a gravidez. Nós iremos estudar isso na próxima aula, no parto, na amamentação, instrumentos que furam ou cortam não esterilizados, certo? São várias formas de infecção e um possível agravo para as ISTs, a aquisição das ISTs. Então, é necessário que tenhamos conhecimento dessas formas de infecção também, certo? Para evitar contrair essas infecções sexualmente transmissíveis como um grave problema de saúde pública. Portanto, a principal forma de você evitar é o uso de camisinha. Use camisinha, ajude com a campanha Dezembro Vermelho, que tem disponível nas UBS, justamente em parceria com esse programa de saúde na escola. Abrace essa ideia, previna-se e procure usar as UBS, a disponibilidade de preservativos e de vários outros métodos contraceptivos, tanto para ambos os gêneros. Também é necessário que muitas das vezes seja explanado como utilizar o preservativo. Às vezes o uso está atrelado a não saber como utilizar, né? Então aqui a gente traz uma abordagem de como utilizar. No caso da pessoa do indivíduo com a genitália do sexo masculino, então é necessário que, a partir da aquisição do preservativo, ou de forma pessoal, comprando em farmácias, enfim, ou aquisição nas UBS, as unidades de saúde, você, primeiramente, tem uma higienização, que é um cuidado com o seu corpo e com o cuidado do parceiro, certo? Abra a embalagem com cuidado, nunca com os dentes, para não furar a própria camisinha. Coloque a camisinha somente quando o pênis estiver totalmente ereto. Desenrole a camisinha até a base do pênis, mas antes aperte a ponta para retirar o ar que vai ter contido durante o ato de você inserir.
Só use lubrificantes à base de água. Evite vaselina e outros lubrificantes à base de óleo. Não vamos nem comentar por enquanto essa ideia, né? Que não existe. Siga as orientações. Após a ejaculação, retire a camisinha com o pênis ainda duro, fechando com a mão a abertura para evitar que o esperma vaze da camisinha. Tem que haver esse cuidado. Dê um nó no meio da camisinha e jogue no lixo. Nunca use a camisinha mais de uma vez. Usar a camisinha 2 vezes não previne contra doenças e muito menos contra a gravidez. Então, tenha esse cuidado básico durante o uso. No caso do indivíduo com a genitália feminina, em uma posição confortável, segure a extremidade fechada, formando um 8, por exemplo, e introduza na vagina. Empurre a camisinha o mais fundo possível na vagina com o dedo indicador, cobrindo o colo do útero. E, por fim, a extremidade aberta, ela deve permanecer para fora da vagina e não pode se torcer. Essas são orientações para o uso da camisinha, tanto para indivíduos com genitália feminina como indivíduos para genitália masculina. É necessário que haja a forma de prevenção para ambos e o uso para ambos. Também há outras formas de acesso a métodos contraceptivos, por exemplo, hormonais, progestatina, o DIU, que é um dispositivo intrauterino, métodos de barreira, métodos naturais e a esterilização. Todos eles serão mais abordados ao longo dos outros módulos e unidades do curso, mas de antemão já deixamos aqui ressaltado que, para ambos os outros acessos a métodos contraceptivos, o acompanhamento médico é necessário. É necessário e imprescindível para evitar agravos futuros, certo? A gravidez precoce é necessário relatar pelos altos índices e a sua gravidade que nós temos. São problemas relacionados principalmente a famílias de baixa renda, pessoas de difícil acesso à informação, principalmente nas áreas rurais, por questões de renda familiar, certo? De subalternização local. Então, ocorre principalmente nas periferias. O risco é tanto para o bebê quanto para a mãe, e diminui ainda mais conforme aumenta a escolaridade das jovens. Uma adolescente, quando elas tem a gravidez precoce, os índices demonstram que muito provavelmente ela vai continuar os estudos, certo? Porque como tem todo esse contexto de agravo, pré-agravos, na verdade, então a dificuldade para continuar os seus estudos é imensa. Então isso acarreta mais outro problema, que é sair da escola, o contexto de abandono acadêmico, certo? Então, as quedas dessas taxas dos índices de gravidez precoce durante a adolescência ainda são lentos. Políticas ainda precisam ser implementadas. Como nós falamos anteriormente, o diálogo ainda tem que ser mais aberto, tem que ser mais promovido, tem que popularizar esse saber sobre saúde sexual no nosso contexto social para que diminua esses índices de gravidez precoce. É um risco para a mãe, para o bebê e um contexto social de ambos como um todo, sem o acesso às informações prévias. Logo, nós consideramos que há essa imprescindível necessidade de ações coletivas de atenção à saúde de jovens e adolescentes, como nós falamos, essa população jovens. O diálogo ele tem que ser aberto, ativo, entre família, escola e sociedade, com um princípio e uma finalidade. A formação de jovens com identidade social e pessoal, fortalecidos e de formas saudáveis na sua vida sexual. Logo, por meio desse estreitamento de laços, nós temos o fortalecimento destes e, além disso, promovemos a erradicalização dos agravos infecciosos que caracterizam como um grave problema de saúde pública no Brasil, certo? Deixamos um spoiler.
para a nossa próxima aula, que nós iremos tratar as ISTs e seus agravos, é um spoilerzinho. E até o próximo módulo. Esperamos que todas as dúvidas tenham sido sanadas ou não. O importante é essa troca de saberes, essa troca de informações e que possamos estar juntos na busca de popularização do saber científico na transversalidade do tema de saúde sexual e sexualidade na sociedade.